Você já pensou em criar a galinha caipira no seu sítio, na sua casa? Já pensou em criar profissionalmente? Será que dá lucro? Será que não dá? Hoje vou mostrar para vocês qual é o cálculo que a gente faz e explicar para vocês direitinho se você criasse 500 galinhas. Será que dá ou será que não dá dinheiro? Essa dúvida vai ser tirada e vocês vão ter agora a certeza se é um bom negócio ou se não é um bom negócio criar galinha caipira. Fiquem até o final, pois todas as informações que a gente vai passar são muito importantes para você que pensa em criar galinha caipira aí no seu sítio, pensa em vender ovos, pensa em vender aves para abate, mas não tem ideia ainda qual que é o cálculo, o que precisa, quanto você precisa para poder iniciar uma criação. Se você já gostou desse tema, já clica em gostei, se inscreva no canal para não perder nada do que a gente posta todos os dias com informações muito importantes para vocês. E também não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @CriatorioNeves, sempre com muitas postagens incríveis. E vamos pro vídeo. Se você quer iniciar uma criação em sua propriedade, pensando em ter algum retorno financeiro e ainda não sabe como investir, o que investir e até mesmo se dá dinheiro, hoje nós vamos apresentar para vocês informações muito, mas muito importantes e tirar todas as dúvidas sobre como iniciar uma criação com 500 galinhas. Fiquem até o final e não percam esse conteúdo, pois vamos dar no final uma dica muito importante para você que quer iniciar uma criação e também dar a nossa opinião. Ao iniciar uma criação de galinha em sistema caipira, nos deparamos com uma dúvida muito cruel. Eu vou vender aves abatidas? Ou vender ovos para consumo? Qual dá mais dinheiro? Qual é melhor para se criar? Qual vou gastar mais para investir? Para isso devemos saber quais tipos de gastos nós vamos ter ao iniciar uma criação de galinhas. É uma dúvida muito importante, mas em qualquer dos dois sistemas a ser criado, uma coisa é certa, você irá precisar de um galpão para criar as aves. Precisamos inicialmente de um galpão para alojar as aves e o mesmo deverá comportar a quantidade de aves que deseja criar. Em nosso caso, com 500 aves, seria necessário, no mínimo, um espaço de 60 metros quadrados. Para quem não sabe, esse cálculo seria um galpão de 10 por 6 ou um galpão de 20 por 3, enfim, multiplicando os lados, tem que chegar no mínimo 60 metros quadrados. A construção do galpão pode variar o preço de acordo com cada região, mas, em média, poderá ser gasto em torno aí de R$10.000 em uma construção começando do zero e com todos os requisitos necessários para que o mesmo esteja de acordo com a legislação de criação de galinha. Temos também que comprar equipamentos necessários que deverão ser adquiridos como bebedouros, comedouros, campânulas a gás se você for iniciar com os pintinhos, botijões a gás também se você for iniciar com pintinhos, ninhos que deverão ser de acordo com a idade das aves e também com a quantidade de aves a ser criada. Em nosso caso, para 500 aves, precisamos de ao menos 10 comedouros, 5 bebedouros, uma campânula e 2 botijões de gás para utilizar no tempo que os pintinhos precisarem de aquecimento. Após o investimento dos equipamentos iniciais, devemos nos preocupar com a alimentação das aves. Quanto eu irei gastar de ração durante esse período de criação das mesmas, até iniciarem a postura
ou até ser vendidas para abate. O cálculo inicial seria em torno de, para aves de corte, 1 kg até 25 dias de idade, 4 kg dos 25 até os 50 dias de idade e mais 4 kg do período de 50 dias até o período de abate. E se você for iniciar uma criação para postura, o cálculo seria 7,5 kg de ração até as aves iniciarem a postura e mais 57,5 kg até a sua fase final de produção. O gasto diário com essas aves seria em torno de 100 até 120 gramas, dependendo da raça escolhida. Em sua alimentação, as aves podem ingerir alimentos alternativos à vontade, não tendo limitações de quantidade, mas lembrando que não devemos diminuir a quantidade de ração das mesmas, pois pode influenciar muito em seu desempenho. Quanto tempo eu terei retorno se eu criar galinhas? De acordo com a experiência em qualquer negócio, o retorno financeiro se dá em um cálculo de acordo com o investimento que você fizer e o seu caixa mensal. Vamos imaginar o seguinte então, que o seu investimento seja R$20.000 e o seu fluxo de caixa seja em torno de R$2.000. Neste caso, o cálculo será feito da seguinte forma: o investimento de 20 mil dividido pelo seu fluxo de caixa, que seria R$2.000, nós temos 10. Isso significa que o tempo para a empresa começar a dar lucro e começar a cobrir os seus gastos será em torno de 10 meses. É um retorno muito rápido. Esse cálculo vai variar de acordo com os seus gastos, mas agora você sabe chegar no cálculo, fica mais fácil para você calcular aí e ver qual é a sua real realidade. Mas qual é o retorno que eu terei se eu quiser criar 500 galinhas? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje e o cálculo seria o seguinte: a média de produção de 500 galinhas, se você for utilizar produção para ovos para consumo, em todo o seu ciclo gira em torno de 80%. Algumas menos, outras mais, mas na média é em torno de 80% de produção. Calculando 500 galinhas, botando a 80%, daria em torno de 400 ovos por dia, na média. Tem que lembrar o seguinte, turma. Pode ser que vai ter época que elas vão botar 460, 480 ovos, como pode ser outras épocas que elas podem botar 350, 320 ovos. A média é 400 ovos em todo o seu período. Multiplicando os 400 ovos vezes 30 dias de produção, nós temos um total de 12.000 ovos. 12.000 ovos, se eu dividir pelos 12, daria 1.000 dúzias por mês. Então, com 500 galinhas, produzindo em uma média de 80% de produção, temos 1.000 dúzias de ovos. Aí ficou bem fácil o cálculo. Vendendo esses ovos, em média a R$7, tem regiões que é mais caro, tem regiões que é mais barato. Vamos colocar na média. Hoje eu vendo aqui a R$7. Daria em torno de R$7.000 em um mês. O consumo dessas aves, se a gente for calcular em torno de 110 gramas, que é de acordo com o manual delas, teremos um gasto diário de 55 kg de ração. Calculando também o preço da ração que eu pago aqui hoje para postura, ela sai em torno de R$1,20. Sendo assim, temos um gasto aí de R$66 por dia de ração. Em um mês, o nosso gasto com ração daria R$1.980. E você também tem o gasto com as embalagens, né? As embalagens vai gastar em torno aí de R$500 com embalagens, em média, para 1.000 dúzias. 1.000 dúzias daria 1.000 embalagens, média de 50 centavos ou menos a embalagem. Depende muito da quantidade que você for criar. Fazendo todo esse cálculo, R$7.000 de receita, menos R$1.980 de ração e menos R$500 de embalagem, nos sobra R$4.520 para outras pequenas despesas e o restante que te sobrar é o seu lucro. Esse é o cálculo base para você saber se galinhas para produção de ovos dá dinheiro, dá retorno. Lembre-se que a diferença no preço da venda
vai influenciar diretamente no resultado final. A cada 50 centavos ou R$ 1 que aumentar ou diminuir, vai fazer a diferença no resultado final. Esse cálculo ele também pode variar de acordo com o preço de venda e os custos de ração e embalagem. Sendo assim, você sabendo o cálculo, agora consegue fazer aí você mesmo. Se for uma produção de corte, vamos pensar que essa ave consome os 9 kg de ração que a gente disse anteriormente. Multiplicando pelos mesmos 1,20 em ração que a gente consegue aqui hoje em nossa propriedade, daria em torno de R$ 10,80 o custo com ração. Os pintinhos, para você comprar, gira em torno aí de R$ 2,00 cada um. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. A média seria essa, dando um total de R$ 12,80. E essa ave, na maioria das cidades brasileiras, é vendida a 30 ou até mesmo mais um pouco. Vamos colocar R$ 30, que já é um valor bem bacana. Unitário, sem ser no preço. Totalizando um lucro de R$ 30 menos R$ 12,80, R$ 17,20, que também seria um excelente negócio. Lembre-se que esses cálculos são de acordo com a realidade de hoje e da nossa região. Cada um tem que procurar fazer os cálculos com os seus preços locais, mas as quantidades de consumo serão os mesmos em média. Um desafio que se tem quando iniciamos é problemas que são decorrentes quando se cria uma grande quantidade de aves em um ambiente, quanto a doenças, um ambiente adequado com estrutura ideal para a criação de aves, equipamentos corretos, evitando percas de tempo preciosos para se adaptar. Por exemplo, não tendo comedouros adequados e perder muito tempo em sua limpeza e até mesmo na hora de alimentar. Um bebedouro inadequado, deixando a água por muito tempo ali suja, trazendo doenças para as aves. Uma estrutura não ideal, também dificultando na hora do manejo, da limpeza e até mesmo de colher os ovos. Sendo assim, é muito importante você, mesmo que seja de forma bem econômica, bem simples, ter uma estrutura adequada para o seu manejo ser muito facilitado. Uma outra grande preocupação quando se inicia uma criação de galinhas é para quem que eu vou vender. Mas não se preocupe, o ovo e a galinha batida é um dos produtos mais fáceis de se vender. Você poderá atender desde pequenos mercados, supermercados, padarias, verdurões, feiras, ceasa, atender a domicílio ou até mesmo vender pelas redes sociais. Sendo assim, podemos dizer que investimento em estrutura adequada, aves de boa procedência, o manejo da forma correta, tendo as preocupações certas com o ambiente, sanidade, higiene do seu plantel, tenha a certeza que será um negócio muito rentável. Você poderá ser dono do seu negócio, terá um produto muito procurado por todos que se preocupam com saúde e querem um produto diferenciado, um produto caipira, orgânico. Por isso, o mercado de produção de ovos para consumo caipira e aves para corte caipira está em crescente evolução, pois com um investimento baixo podemos ter um retorno muito interessante e conseguir ser o nosso próprio patrão, trabalhando para você, tendo um lucro muito interessante. Se você quer transformar o seu sítio, sua fazenda, uma chácara em um terreno produtivo e lucrativo, a opção de criar galinhas é uma ótima ideia, mas lembre-se, como qualquer negócio, uma ótima administração será essencial para que tudo dê certo, além de todas as dicas que sempre passamos para vocês. E aí, turma, gostaram das informações? Muito bacana, né? Então agora vocês sabem como que é para iniciar uma criação com 500 aves, qual é o custo que você tem, um custo médio aí de galpão, um custo médio aí com ração, quanto elas consomem, qual é o seu lucro. São informações muito valiosas para você que quer iniciar uma criação e ainda está meio perdido, não sabe como que inicia, quais os valores que você vai gastar, o que você precisa ter. Lógico que são informações
básicas, são informações, vamos dizer assim, preliminares para você ter uma ideia. Tem muito mais coisas aí para você aprender. E você aprende tudo aqui no Criatório Neves. E o melhor, de graça. Você pode seguir a nossa série de dicas incríveis, essa série de como iniciar uma criação de galinha caipira do zero e vários outros vídeos que a gente posta todos os dias para ajudar vocês criadores, nós produtores rurais, a iniciar uma criação, iniciar um negócio e ganhar dinheiro com isso. Como a gente aqui, ó, que está sempre em melhora, sempre buscando ter uma renda aqui no nosso sítio para poder melhorar um pouco de vida, para poder ter uma condição de ter uma vida digna e até mesmo bancar os custos e não ter patrão, não tem coisa melhor. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram desse vídeo, já clica em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal do Criatório Neves e nos siga também lá no Instagram, @CriatorioNeves, para não perder nada do que a gente posta sempre, todos os dias para vocês. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo.